Bom, turma, vamos iniciar agora a correção da atividade do dia 13/5 da disciplina de matemática da turma do primeiro ano C, ok? Foi uma atividade de 6 questões, somente regra de 3, né? Regra de 3 simples. Então a primeira questão diz o seguinte: uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Certo? Quantas voltas dará em 28 minutos essa mesma roda? Primeira coisa que você tem que fazer é montar uma tabelinha com as grandezas, certo? Então, quais são as grandezas que a gente consegue identificar aqui? São o número de voltas e os minutos, ok? Então, você vai montar uma tabelinha com o número de voltas e o tempo em minutos, ok? Então, você vai colocar dessa forma aqui, você vai montar a tabelinha dessa forma. 80 voltas, ele dá em 20 minutos. E em 28 minutos, ele vai dar quantas voltas? Como a gente não sabe, a gente vai representar pela letra X, certo? Que é a variável. Então, feito isso, montou a tabelinha, você vai ver a relação entre essas grandezas. Perceba o seguinte, ó, o tempo está indo de 20 até 28, ou seja, do menor para o maior. Normalmente eu costumo colocar e representar por uma setinha. Eu coloco sempre assim a setinha virada do menor para o maior, só para me saber aqui a relaçãozinha. Na outra aqui, o que é que vai acontecer nessa grandeza das voltas, né? Se em 20 minutos eu dou 80 voltas, em 28 minutos eu vou dar mais ou menos voltas? Obviamente, como você está percebendo, o número de voltas vai ser maior. Ou seja, este x aqui vai ser um número maior do que 80. Então, para acompanhar minha setinha aqui, eu vou colocar ó, do menor para o maior. Percebam ó, que as grandezas estão sendo diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, eu não mexo em nada, ok? Somente quando é inversamente proporcional, quando as setinhas estão invertidas. Mas na frente tem umas questãozinhas como exemplo. Então, viu a relação? Você observou aqui que são grandezas diretamente proporcionais, né? Quando uma aumenta, a outra também tende a aumentar. Então, depois que você fez a tabelinha, você vai armar a proporçãozinha. É simples demais. Ó. 80 sobre x é igual a 20 sobre 28, certo? Percebam que isso aqui é o quê? Isso aqui é uma igualdade de frações, certo? E igualdade de frações a gente faz o quê? A gente multiplica cruzado. Então, esse 80 vai multiplicar o 28, certo? E o x vai multiplicar o 20, ou vice-versa, já que isso aqui já é uma igualdade, não vai fazer diferença alguma, né? Então, vamos lá. 20 vezes o x, certo? 20 vezes o x é igual a 80 vezes 28. Você vai armar dessa formazinha aqui. Feito isso, é só você resolver aqui. Quanto é 80 vezes 28? É tanto. E esse 20 aqui, ó, que está no primeiro termo, ele vai lá para o segundo termo. Como ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, como vai ficar? Eu vou isolar o x primeiro. Então, vai ficar assim, ó. X é igual 80 vezes 28 é 2.240. Okay? Como o 20 aqui estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 2.240 dividido por 20. Então, o valor do meu x aqui vai ser quanto? 112. Só basta eu resolver essa divisãozinha aqui que eu vou encontrar a resposta. Então, qual é o item correto aqui da minha questão? É o item A, certo? Então, o número de voltas vai ser 112. Ok? Só basta você seguir esses passos. Primeiro monta a tabela, arma a proporção e multiplica cruzado, o famoso cruz-credo. A segunda questão. Um carro percorre 84 km com 5 litros de gasolina. Quantos quilômetros o carro percorrerá se abastecer 25 litros de gasolina? Então, quais são as grandezas que a gente consegue observar? São os quilômetros rodados, não é isso? E os litros de gasolina. Então, eu vou montar aqui minha tabelinha com os quilômetros e os litros de gasolina. Então, 84 quilômetros eu consigo fazer, ou 5 litros eu consigo fazer 84 quilômetros. Com 25 litros de gasolina eu faço quantos quilômetros? Vamos olhar aqui a relação das grandezas. Lembrando que eu vou colocar a setinha sempre do menor para o maior. Perceba, do menor para o maior. Os quilômetros aqui, com 25 de gasolina, vai aumentar ou vai diminuir os quilômetros? Obviamente que vai aumentar. Então, este meu x aqui é um número maior do que 84. Ele tem que ser maior. Então, eu vou colocar minha setinha aqui do menor para o
maior. Perceba que as setinhas estão apontadas para a mesma direção. Isso significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Ok? Eu vou arrumar a proporção. 84 sobre x é igual a 5 sobre 25. Vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. Então, 5 vai multiplicar o x, que dá igual a 5x, e 84 vai multiplicar o 25. Resolvendo aqui, vou isolar o x no primeiro termo. X é igual a 84 vezes 25 dá 2.100. O 5, como estava multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Resolvendo essa divisãozinha aqui, vai dar um valor de 420. Então, a resposta correta da minha questão é o item B. Ok? Perfeito. Vamos para a terceira questão agora. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 quilogramas de cana-de-açúcar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou arrumar minha tabelinha com as minhas grandezas, né? Então os litros de álcool e o quilo de cana-de-açúcar. Então vamos lá. Com 6.000 quilos de cana-de-açúcar, eu consigo produzir 500 litros de álcool. Se eu tiver 15.000 quilogramas de cana-de-açúcar, eu vou produzir quanto de água? Vamos ver aqui a relação. Sempre do menor para o maior, certo? Só para a gente saber qual é o tipo de relação. Aqui o litro de água vai aumentar ou vai diminuir? Obviamente que vai aumentar. Se eu estou aumentando o número, a quantidade de cana-de-açúcar vai aumentar a quantidade produzida de álcool. Certo? Então, o meu x aqui ele é maior. Então, vai ser sempre do menor para o maior. Percebam que as setinhas estão pela mesma direção. Isso significa dizer que elas são diretamente proporcionais. Ok? Eu vou arrumar a minha proporção. Então, vai ficar 500 sobre x é igual a 6.000 sobre 15.000. Multiplica cruzado. Vai ficar como? 6.000 vezes x é 6.000x. 500 vezes 15.000. Tá aqui, coloquei bem armadinho, ok? Resolvendo, vou isolar o x no primeiro termo. X é igual a 500 vezes 15.000 dá 7.500.000. O professor está um número muito alto, não precisa se preocupar. A resolução da questão é dessa forma mesmo, certo? Então, 6.000 que estava multiplicando vai para o outro lado dividindo, ok? Então, 7.500.000 dividido por 6.000 vai dar um total de 1.250. Então, o item correto é o item A. Ok? Vamos para a quarta questão. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros nas mesmas condições da anterior, quantos tijolos são necessários? Então vamos lá armar a nossa tabelinha. Dos metros e dos tijolos são as nossas grandezas. Então, para me fazer um muro de 12 metros, eu utilizo 2.160 tijolos. Se eu quiser construir um muro de 30 metros, eu vou precisar de quantos tijolos? Vamos ver aqui qual é a relação das grandezas. Sempre do menor para o maior, ok? Então, menor para o maior, setinha apontada para baixo. Aqui os tijolos. Eu vou precisar de mais tijolos para chegar a 30 metros ou de menos tijolos? Obviamente que é mais tijolos. Então, o meu x aqui, ele tem que ser maior, ok? Então, vai ficar assim, ó, do menor para o maior. Percebam que as setinhas estão apontando para a mesma direção. Isso significa dizer que são grandezas diretamente proporcionais. Armando a proporção, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. 12 sobre 30 é igual a 2.160 sobre x. Igualdade de frações, a gente multiplica cruzado. Então vai ficar 12 vezes x é 12x. 30 vezes 2.160 tá aqui, ó. Armadinho, ok? Resolvendo, vou isolar o x no primeiro termo. Vai ficar o x aqui isolado. É igual. 30 vezes 2.160 dá 64.800. O 12 que estava multiplicando vai para o outro lado dividindo. Ok? Então, 64.800 dividido por 12 dá um total de 5.400 tijolos. O item correto, no caso, seria o item C. Ok? É simples demais, pessoal. É um passo a passo. Arma a tabelinha, faz a proporção, isola o x e resolve a equação. Ok? Vamos lá para a quinta questão.
Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Então vamos lá, as duas grandezas que a gente consegue encontrar aqui são o número de professores e os dias gastos. Okay? Então vamos montar aqui a nossa tabelinha. Então a questão diz o seguinte, que 5 professores corrigem no período de 12 dias. Se eu pegar 30 professores, vai ser quantos dias para corrigir? Vamos ver aqui qual é a proporção, né, a relação entre as grandezas. Sempre do menor para o maior. Ok? Então aqui está crescendo, certo? Então aqui no número de dias, o que é que vai acontecer? Se eu tenho 5 dias e gastou 12 dias. 5 professores gastou 12 dias. Se eu colocar 30 professores, o número de dias vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Logicamente, se eu colocar mais professores aqui, eles vão corrigir mais rápido. Então, o x aqui vai ser menor. Se é do menor para o maior, então vai ficar como? Vai ficar dessa forma. Percebeu que as setinhas agora estão invertidas. O que é que a gente faz? A gente tem que ter muito cuidado, porque isso aqui é uma relação inversamente proporcional. Você tem que trocar de posição esses dois valores aqui, ó, quando a gente for armar a proporção. Percebam, ó, vai ficar 5 sobre 30, ao invés de ser o 12 em cima, a gente coloca o x, a gente inverte, a gente troca, certo? E isso a gente só faz nas questões que são inversamente proporcionais, ok? Então, resolvendo aqui a regra de 3, ó, como é que fica? Vai ficar assim, ó, 30 vezes o x, 30x, 5 vezes 12, está aqui armado. Resolvendo, a gente vai isolar o x, primeiro termo, 5 vezes 12 é 60, 60 dividido por 30, 2. Então vai ser, os professores vão levar 2 dias para corrigir essas provas. Tem correto o item D, ok? Vamos lá para a sexta questão. Em uma panificadora, são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 10 gramas, quanto iremos obter? Vamos lá resolver. As grandezas são os pães e as gramas, né? Então, se eu fizer pães de 15 gramas, eu consigo 90 pães. Se eu diminuir o número de gramas aqui, colocar para 10, eu quero saber quantos pães eu vou conseguir produzir. Então, vamos lá ver qual é o tipo de relação. Sempre do menor para o maior. Percebo, 10 é menor do que 15, então vai ficar setinha para cima. O número de pães aqui vai aumentar ou vai diminuir? Obviamente que ele vai aumentar, porque tu vai estar reduzindo o número de gramas, então ele vai estar aumentando a quantidade, ok? Vai ter muito mais massa, né? Então se aqui o x vai aumentar, então eu vou colocar do menor para o maior. Perceba que as setinhas estão inversas, ou seja, essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui, certo? Então vamos lá. O que é que eu tenho que fazer quando é inversamente proporcional? Inverter a posição desses dois carinhas aqui, ó, da onde está a variável, certo? Então vamos lá. O 90 que era para estar em cima, como eu inverti, o x vai lá para cima, ok? E aqui é igual a 15 sobre 10. Multiplicando cruzado vai ficar como? 10 vezes x é 10x, 90 vezes 15, está aqui armado. Resolvendo, x é igual, 90 vezes 15 é 1350, o 10 que está multiplicando vem para o outro lado dividindo. Então, 1350 dividido por 10 é igual a 1000 ou a 135 pães. Então, o item correto é o item B. Ok? Então, lembre-se desse passo a passo, é muito importante para que vocês aprendam, ok? A resolver esse tipo de questão de regra de 3. Então, a atividade dessa semana, pessoal, a sexta atividade de matemática, do dia 20, são 3 questõezinhas que também envolvem regra de 3, certo? Com continuação, na verdade, né? Então são 3 questõezinhas aí, tirem print, ou pausem o vídeo, façam a cópia e resolvam da mesma forma que eu estava resolvendo as questões anteriores, certo? A mesma forma, não muda nada. Primeiro vocês têm que montar a tabela, ver qual o tipo de relação que tem entre as grandezas, resolver, fazer a regra de 3 e resolver a equação, ok? Qualquer coisa vocês podem perguntar no privado, ou até mesmo no grupo, certo? Que eu vou estar ajudando vocês, ok?